Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Paulo, estou aqui para falar sobre a Maratona de Valência, para você aluno da MPR, para você que não é aluno da MPR também, tá bom? Eu vou estar em Valência, o tamanho do nosso grupo lá da MPR é bastante grande, são mais de 100 atletas e vai ser um prazer poder acompanhar vocês nesse desafio, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre a prova e sobre os cuidados que a gente precisa ter ao fazer a Maratona de Valência e ao fazer uma maratona. Uma pergunta que todos vocês fazem: qual o app da prova? Aqui o app da prova que você vai poder baixar ou pedir para os seus familiares baixarem para poder acompanhar a sua prova, porque é muito legal também poder acompanhar um colega, torcer por ele, saber tudo o que está acontecendo. Então também é outra coisa muito importante que às vezes acontece. O app às vezes ele trava, então às vezes os familiares ficam um pouco nervosos, tá? Ah, o meu marido parou, o meu namorado parou, a minha namorada parou, não sei exatamente o que aconteceu. Então calma, o que aconteceu agora em Nova York isso, o app estava muito lento. Então isso pode vir a acontecer, então fiquem tranquilos, mas tá aqui o app que muitos de vocês perguntam pra gente, tá bom? Todo mundo, para fazer uma viagem internacional, vocês sabem disso, tem que ter o seguro, e aqui o seguro do Banco Pioneer, que é nosso patrocinador, que vocês podem fazer, é fundamental. E além disso, né, é importante que vocês estejam com os exames de vocês em dia e o parquê lá da MPR assinado. Isso é fundamental. Uma maratona é coisa séria, eu sempre digo. Papai do céu ele manda recados. Então é importante que você se sinta bem durante toda a sua prova. Se você não está se sentindo bem, mas bem como, Marcos Paulo? Uma dor de cabeça, um enjoo, está se sentindo mal, quer vomitar? Pare! Entenda o que está acontecendo com você. Agora, uma dor muscular, isso é muito comum que aconteça. Você vai ter uma dor muscular. Você está fazendo uma distância de 42, 195. Agora, uma coisa importante é, precisa estar com seus exames médicos em dia, você precisa se sentir bem durante todo o percurso e se você não se sentiu bem, algo pode acontecer. Então, escuta o seu corpo, escuta que o Papai do Céu está dando uma mensagem que, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui então. Muito cuidado, tá bom? Uma coisa muito importante é a nossa mala de mão. Vocês sabem, né? O teu tênis tem que estar lá, a tua roupa de competição, o gel que você vai usar, o carregador do seu celular, tudo aquilo que caso essa mala extravie, você não fique sem a mala e, basicamente, com aquele tênis que você treinou todo o seu ciclo e que você se preparou para competir. Então, aquelas coisas primordiais precisam estar na sua mala de mão. Carregador do seu celular, um carregador também para você ter durante a viagem, aquele lanchinho que você queira usar no avião, exatamente o próprio Jungle que você pode estar levando ali para misturar ali ao longo do seu voo e ter uma boa hidratação, que é algo que a gente vai estar falando aqui já já. Então, tudo isso hoje é muito importante. Ali, uma barrinha que você também pode estar usando ao longo do seu voo. E isso tudo tem que ser visto antes. Então, você vê, são detalhes que podem fazer a diferença quando a gente pergunta para você: como foi seu voo? Não, meu voo foi muito bom. Eu me hidratei, eu fiquei em pé, eu não dormi o tempo todo. Também tem toda a parte, aqueles cuidados de toda a parte vascular que você tem que ter ao entrar e fazer um voo como esse. Usar as meias elásticas, as meias de compressão, isso é fundamental. Então, olha quanta coisa que você precisa se preocupar, no caso aqui, quando a gente fala fazendo as malas, e que também você vai estar fazendo ao longo da sua viagem, que sempre é uma viagem longa, né? Aqui, basicamente onde é a largada, né? A gente vai ter um apoio no percurso, que eu também vou falar, a gente vai estar no quilômetro 35 da maratona, ali do lado direito, mas basicamente aqui é o local da largada da maratona e aqui o número de atletas, tá ok? Uma coisa muito importante, muitos de vocês vão acompanhado e outros não. A MPR está lá para estar ao seu lado. Eu tô lá para saber de tudo o que está acontecendo com você. Se você por acaso não está bem, não está se sentindo bem, me chama. Mas aqui tem uma coisa muito importante nesse slide. Coloca o meu nome atrás do seu número. Ou o meu nome, ou o nome do seu parente que está com você nessa viagem. Isso é um fator de segurança. E não adianta você colocar o nome de alguém que está no Brasil. Coloque o nome da pessoa que está lá. E aí um exemplo, coloca lá o meu nome ou o nome de um parente seu. Aqui a retirada de kit da Maratona de Valência. Está aí o endereço. A minha dica, faça isso o mais rápido possível. Chegou? Vai retirar seu kit.
chegou na quinta ou na sexta, até mesmo no sábado, né? Vai lá e retira o seu kit. E aqui estão todos os horários, na quinta, na sexta e no sábado. Mas não deixa para a última hora, porque com certeza vai estar mais cheio. E vai que você tem algum problema a resolver, tenta ir lá resolver isso o mais rápido possível. Pessoal, uma outra coisa muito importante, essa mudança de curral. Você que quer largar um pouco ali na frente e não sabe como fazer. A gente procurou aqui, eu acho que muitos de vocês já sabem, mas é bom colocar. Você pode fazer isso. Hoje a gente já está aqui no dia 14, 15, que vocês vão estar vendo esse vídeo, de novembro. Mas começou esse processo a partir do dia 8, só que é mediante a um pequeno pagamento aí, de 25 euros, tá? E vai até o dia 27 de novembro, tá? Então, tenta entrar lá no site, tenta, no caso, executar essa troca. Só que tem um problema, você vai ter que comprovar alguns números seus em provas de 10, 15 ou 21, tá bom? E eles vão lá definir exatamente se você pode ou não depois. Mas está aqui essa possibilidade da mudança de curral que vocês podem estar fazendo a partir de agora. Começou no dia 8, como está escrito aí, tá bom? Uma outra coisa importante, eu acho que, até para quem não me conhece, a gente fez esse bate-papo já lá na MPR, mas como eu não acho que aquele bate-papo lá ficou tão completo, então isso aqui era uma informação que não estava lá na nossa palestra, que é o guarda-volume, né? E ele tem um valor a ser pago. Então você tem aqui as informações sobre guarda-volumes. Então você vai entrar aqui nesse link, vai clicar e vai o quê? Pagar a possibilidade de você estar usando o guarda-volume da prova, tá bom? Então tá aí, pessoal, essa possibilidade de estar usando o guarda-volume. Mas aqui vai uma dica, né? Quando você chega, né, lá na prova, que é basicamente onde é a nossa foto, muitos hotéis estão ali ao lado já. Agora, para você que está mais afastado, pegou um local mais afastado, use o guarda-volume da prova, porque você pegar uma roupa quente e depois poder ir para o seu hotel sem sentir frio, porque não vai te fazer nada bem depois de uma prova onde você sai ali basicamente depletado do ponto de vista muscular e energético. Então acho que é importante para você que está afastado usar sim esse guarda-volume. Uma outra coisa importante, as largadas, né? Chegou a hora, né? Aquele momento que você esperou ao longo de tantos meses. Aqui todos os horários de largada. Gente, a largada de Valência, ela é uma largada meio truncada, tá? Ela não é uma largada que você não fica ali meio que esperando. Há 2, 3 anos atrás, ela era mais truncada e lenta ainda. Eles tentaram melhorar isso. Ano passado já foi um pouco melhor, tá? A gente teve menos a recorrência de você estar perdendo tempo ali nos primeiros 2 quilômetros, por causa do número de atletas. Então aqui você tem os horários. É uma prova extremamente rápida, talvez uma das provas mais rápidas até, talvez até mais rápida do que Berlim. E uma outra coisa muito importante dessa prova, vocês vão ver grandes grupos correndo juntos. Principalmente por quê? Por causa dessa coisa, dessa montagem que eles fazem através dos currais, dos tempos que eu falei no slide ali anterior, e com essa ordem de largada que eles vão colocando aqui. Eles conseguem organizar, deixar as pessoas ali que correm parecidas muito próximas dentro das baias. Então estão aqui todos os horários de largada. Aqui talvez um dos slides mais importantes. Gente, descanso é treino. E o amador tem sempre aquela impressão que eu descansei demais e foi mal. Não, não, não. Vocês precisam descansar. Esses últimos 15 dias de treino são fundamentais. Você precisa descansar. Chegar descansado, com vontade de fazer força. Não queira que a prova chegue, tá ok? A sua planilha já vai estar num ritmo de polimento. A gente vai estar descansando, você tem que tentar dormir bem, não ganhar peso, ter uma boa alimentação, evitar o álcool, situações que agridam o seu condicionamento, tanto na alimentação como na própria coisa do caminhar. Presta muita atenção nisso. O professor Emerson Gomes falou uma coisa muito legal. Presta atenção ao número de passos que vocês ficam dando antes de uma prova como essa. Gente, é hotel, comida, um passeiozinho curto. Hotel não é para vocês estarem fazendo turismo. Isso cansa, caminhar cansa demais. Então, siga a sua planilha, tenha uma rotina, mantenha o seu trabalho de mobilidade. Alguns professores pedem ainda para fazer um pouquinho de musculação leve. Eu peço que parem
10 dias antes. Pode manter a mobilidade? Pode, mas é importante que o cuidado pré-prova vem. Tudo aquilo que eu estou falando, que eu vou falar também a partir de agora. É o voo, é o sono, é a alimentação. Então, tudo isso faz com que você esteja apto e predisposto a fazer mais força. Então, ó, fica ligado aqui no número de passos que o meu polarzinho mostra quanto eu dei por dia, tá bom? Às vezes bote aqui 100%, eu já andei tudo que eu deveria andar num dia aqui de trabalho em São Paulo. Se vocês estiverem fazendo isso lá no relógio de vocês, com certeza isso vai cansar vocês. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes para mim é a pré-hidratação antes da prova. Vocês precisam, no caso, você está experimentando o isotônico da prova, que é o Powerade. Então, eu quero uma proporção de 2 litros de água para 500 ml de isotônico 2 dias antes. E aí vem pré-hidratação, sexta e sábado. Alimentação pré-prova, foi uma outra coisa que eu falei pouco. Gente, vocês não vão mudar a sua alimentação. Muitos de vocês não têm nutricionista. É importante que faça aquilo que você treinou. Não inventa nada. Vai ser uma alimentação à base de carboidrato? Sim. Com exagero? Não. Eu tenho que estar comendo bem, quinta, sexta, sábado. E é óbvio, o domingo, café da manhã, que já já eu vou falar. Então, eu não preciso fazer o exagero de carboidrato. Agora, eu tenho uma tática com o meu nutricionista, segue a sua tática, que você treinou. Uma outra coisa importante, gente, também, não experimente nada que você nunca usou de alimentação. Isso pode te dar um revertério. Então, essa alimentação pré-prova e a pré-hidratação é fator fundamental dentro do processo de um resultado final excelente. E é onde a gente, às vezes, acha os maiores problemas. Então, pré-hidratação e alimentação pré-prova. Tá bom? Você vai estar comendo quinta, sexta e sábado, vai dar uma preferência para o carboidrato. Acho importante também botar, às vezes, um pouco de fibra também para você poder conseguir ir ao banheiro. Isso é muito, muito, muito importante. Mas não é tanta fibra, é óbvio. Para você poder o quê? Melhorar o seu tráfego intestinal. Mas, de novo, não inventa, tá ok? Não é para comer demais, é para comer o suficiente, aquilo que você está acostumado quando você vai fazer um treino longo. A noite de sábado, não é essa noite é duro dormir, acho que a noite de sexta para sábado é até tão importante quanto o mais importante que é de sábado para domingo, tá? Coloque o número, prepare o seu material, cuidado para ele não ficar da região dos mamilos, para não te incomodar, vê o lugar que te deixa mais confortável. Os meninos passam ali um gel ali, ou usam um band-aid para ele não ter o atrito da roupa, limpe o seu tênis por dentro, separar de tudo aquilo que você vai usar. O Garmin vai ter que já estar carregado, o Polar vai estar carregado também, ou o seu relógio, preparado para esse número de horas, com a bateria suficiente. Aquela coisa, eu estou botando aqui alguns itens, né? Mas tem muitos outros itens, né? E também tem toda aquela sua metodologia, todo aquele cuidadozinho que você tem que ter, como tem que estar a camiseta dobrada, a sua bermuda, onde vai estar o gel, vai estar dobrado, aquela etiqueta que não pode estar atrás para não te incomodar. A roupa, ela tem que ser extremamente confortável, para você sentir confortável a prova toda. Nada disso pode te incomodar. Então, tudo isso aqui é muito importante. E todo esse preparo pode parecer uma besteira, mas todo esse preparo aqui na noite anterior te gera o quê? O foco, te gera a concentração, te gera a mentalização de tudo aquilo que tem que acontecer ao longo também da prova, porque uma coisa está completamente ligada à outra. Dia da prova, café da manhã, 2 horas, 2 horas e 30 antes da sua largada. Café da manhã que você já está acostumado, vai comer a sua porção de carboidrato, de proteína, não vai tomar nada que você não está acostumado. Agora, o que é importante aqui? Acorda mais cedo para poder ir ao banheiro, tomou o café, não consegue ir ao banheiro, dá uma caminhada, aquela vontade de vir naturalmente. Eu acho que um cuidado que você tem que ter entre o café e a largada. Se você tomou um café às 6 da manhã, tem uma fome, leva alguma coisa, um próprio gel, ou uma bisnaguinha com uma geleia, ou ali uma bananinha para você comer antes da largada. Você não pode largar com fome. Então esse café da manhã, ele é muito importante. Eu acho que para quem, todo mundo tem nutricionista, outros não, eu acho que uma porção a mais de carboidrato pode cair bem aí nesse café da manhã. Vai continuar já com uma garrafa de 500 ml
250 de água com 250 de isotônico, que você vai estar se hidratando desde a hora que você acordou. E ainda falando da pré-hidratação, que eu falei lá atrás, ela é para ser feita ao longo de todo o dia. Não vai ficar se hidratando, pô, não bebi nada de água durante o dia porque eu fiquei passeando, cagada, que você não era para estar passeando. Ah, e vou tomar tudo à noite, cagada de novo, porque você não vai conseguir dormir, que você vai acordar o banheiro a noite toda. Então, esse café da manhã com esse cuidado, em cima daquilo que você está usando sempre. E não largar com fome é fundamental. Então você vai estar se hidratando, vai estar comendo alguma coisa ali 1 hora antes, uma coisinha leve e vamos embora para a largada. Faz aquele pipi antes, para você já não ter aquela vontade ali no quilômetro 3, 4, 5. É claro que ao longo da prova você vai ter banheiros e você vai poder ir ao banheiro se necessário, tá bom? Gente, vamos lá, o que vestir na prova? A camisa da MPR, que ela é por segurança, é como eu vejo vocês. Se você vai estar com uma camisa diferente, por gente, eu não vou conseguir ver, mas me avisa, ou passa muito perto de minuto 35 para falar como você tá. Porque essa camiseta não é o marketing, é a sua segurança para eu poder te ver e saber o que está acontecendo. E alguma pessoa te encontrar durante a prova e falar, ó, tá acontecendo isso com aquele aluno seu ou não tá, ó, ele passou bem ou passou mal, mas é importante o uso da camiseta, tá bom? Uma roupa quente para agasalhar a gente antes da largada. Se tiver chovendo, aquela roupa ali do motoboy, embaixo uma roupa quente, aí você tira, vai tirando tudo isso antes da largada, mas vai para a largada ainda com um casaco, joga esse casaco fora. E a gente vai estar falando muito lá sobre a roupa ideal, se caso tenha muito frio, mas eu não acredito que vai ser esse o caso. Agora, você tem os friorentos e tem os calorentos. Então, você friorento, não fala pro calorento, ó, usa muita roupa, porque às vezes o calorento não quer. E o oposto também. Você calorento, não pode falar pro cara que é friorento, pô, não vai precisar dessa roupa, porque esse cara, talvez ele esteja acostumado a correr uma outra condição de temperatura e realmente ele sente muito frio. Então, isso é muito individual. Então, respeita muito o que cada um sente ou não de frio, porque isso é diferente. Então, tênis, você já testou, é óbvio, né? Tá bom? Então isso é super importante. E esse cuidado com a roupa, que a gente vai estar falando muito lá, mas essa coisa também do frio. Tem gente que sente frio a prova toda como eu, e às vezes estou sempre me preocupando em me agasalhar, colocando uma roupa mais quente. Ah, Marcos Paulo, mas está muito frio e não vai dar para ver a camisa amarela. Óbvio, vai ter que correr com um casaco. Não tem jeito, aquelas pessoas que sentem muito frio, eu não vou poder te ver. Então você vai ter que tentar me achar ali do lado direito, no quilômetro 35. A hidratação durante a prova. Aqui eu vou voltar um pouco atrás. Gente, outro dia eu perguntei no bate-papo, quantos ml você toma por hora? Vocês quase nunca fazem essa conta. Ah, eu tomo 200, 300, 400. Você tem que tomar no mínimo 700. Não precisa passar também de 900. Hora de líquido, 700, 800. Agora, tem gente que está tomando 200, 300. Está tomando pouco líquido. Essa complementação de água com o isotônico, ela é fundamental. Então você tem que ter uma conta hora. Hidratação durante a prova. Eu estou tomando 500 de água para 250 de isotônico, ótimo. Estou tomando 450 de água para 350 de isotônico, um pouco mais, ótimo. Essa conta de vocês. E aí está um grande acerto da prova. Seja na concentração de carboidrato que você vai colocar ao longo da prova, que você vai conversar com o seu nutricionista, e o quê? E nessa concentração, e nesse volume de água isotônico, você vai estar usando dentro da prova. Agora, aquele cara que está usando 200 a 300 ml, 400, a conta dele não fecha. Então é muito importante também que ao longo da prova você vai estar sentindo aquilo que está descendo, como descendo ou não. Tipo assim, peraí, pô, eu estou tomando aqui o gel, como meu nutricionista mandou, mas eu estou enjoado, eu estou indigesto. Estiga um pouco esse espaço de gel. Ah, mas o Powerade está descendo melhor do que o gel. Vai usando a água e o Powerade, porque você às vezes não pode estar só engessado na tática. Você tem que estar fazendo uma leitura de como você está assimilando aquilo, o quanto o teu trato está cuidando daquele alimento que você está colocando para dentro. Gel, sempre com água. Evita tomar o gel com isotônico. Mas é importante que essa conta você comece a fazer e crie esse ciclo dentro dessa nossa hidratação que a gente tem durante a prova, que eu vou passar para vocês já já. Vocês vão encontrar 2 pontos de gel, né? Caso alguém perca o seu gel. Você tem o gel Enervit, que é o da prova. E aqui, né? Vocês têm, vai ser o Gatorade, né? E as garrafas de água fechadas, você pode ver aí na foto, que é muito bom, né? Você vai abrir. Mas tem uma coisa importante, né? Eles estão localizados a cada 5 km. Ainda bem que está aqui, desculpa, não está no próximo slide. Então, peraí, peguei uma água. Não. Eu quero mais água. Pega uma água e leva uma outra para você estar tomando ao longo dos próximos 500 metros. Tá claro? Essa coisa da hidratação, gente, é complexo.
é complexo e estratégico, tá? Então eu estou dando aqui o caminho. Pegou a água, pega uma outra. Água com isotônico. Não toma nunca o gel com isotônico. Quantidade de carboidrato hora, que é aquela conversa que vocês têm que ter com o nutricionista de vocês, é muito importante. Eu não posso estar passando aqui uma conta para cada um de vocês. Eu estou dando um aproximado, uma quantidade de hidratação. E isso é vida. É fundamental para vocês. Basicamente, essa concentração de sódio, potássio e não termos um desequilíbrio hidroeletrolítico, ele é muito sério disso não acontecer, tá bom? Então essa coisa da hidratação durante a prova talvez seja eu acho que depois do ritmo versus o ritmo, acho que é a coisa mais importante ao longo da prova de vocês. Olha, você vai me perguntar, pior que eu estou falando que tudo é importante, mas tudo é importante, né? Começar a prova, gente, saibam começar a prova. Se você der uma condição de estado de equilíbrio para o teu corpo, o teu corpo ele quer que você comece devagar. Ele quer que você estabeleça uma condição de estado de equilíbrio a partir do quilômetro 3, 4. Se você puder fazer o aquecimento antes, ótimo, você não vai conseguir. Então é importante sim. Eu vou começar 15 a 20 segundos mais lento que aquele ritmo que eu quero fazer de prova? Sim. 10 a 15, mas não saia mais forte. E não adianta você falar para mim, eu saí como você mandou, mas aí o cara vai muito mais rápido os primeiros 10 e depois ele tenta voltar para aquele protocolo de prova. Fudeu. Já era. Saia leve, encaixe um ritmo de prova e se puder, é óbvio, eu quero que você mantenha esse ritmo de prova até o final de prova. Existem pessoas que fazem split negativo? Existem. Agora, é muito mais difícil você fazer um split negativo, melhorar uma segunda metade de prova e ter aquele tal do chupa MP. Gente, isso acontece, mas não é o habitual. Normalmente esse cara sobrou muito bom, mas uma coisa importante, ele soube começar a prova, ele soube fazer uma primeira metade ou os primeiros 2/3 da prova, ele fez exatamente como ele tinha que fazer, ele tinha exatamente uma reserva para poder crescer um pouco nesse último terço ou na segunda metade. Muita gente pergunta isso, tá? Então fica muito ligado ao seu início de prova, às suas passagens de 5, 10, 15, 20, 21, 25, 30, 35, 40 e é óbvio, a chegada. Tem muita gente que marca na mão, né? Ou escreve, né? A cada 5, que também é uma forma até mais fácil e menos estressante de você estar entendendo cada bloco seu ao longo da prova. Blocos esses de 5 km. Mas, gente, e aqui aquela coisa que eu falei também no slide anterior, né? Estabeleça uma meta de hidratação, 1% do seu peso corporal a cada hora, aproximadamente. Exemplo, uma pessoa de 70 quilos, 1% é igual a 700. Mas, gente, entre 700 a 850 vocês vão estar seguros, independente do clima da prova. Ah, tá frio, eu bebo menos água. Isso não existe, tá bom? Claro que quando tá calor, a sua demanda hídrica vai ser ainda maior, tá bom? Aqui o percurso da prova, né? É uma prova, de novo, muito rápida. É uma prova, eu diria, temperatura tem que ajudar. Aqui estão todos os pontos de hidratação, todos os pontos de banheiro, as largadas, como a gente conversou. Eu só deixei aqui para vocês darem uma olhada, tá? É uma prova plana agora, mas a gente vai ter que entender a condição de vento, a condição de temperatura e a condição de umidade. Eu vou estar falando muito isso ao longo desses dias, quando eu falo desses dias pré-prova, porque muitos de vocês não leem umidade. A gente tem que ler umidade, porque a umidade com certeza é um vilão enorme dentro do nosso fator performar. E não interessa o nível. Você tendo uma prova acima de 85 de umidade, 80, você vai ter uma prova deveras complicada. Então isso é uma coisa que, peraí, como é que tá a umidade no dia da prova? Peraí, deixa eu falar com o Marcão. E normalmente eu coloco nos grupos, mas muita gente não gosta de ler. Que às vezes o dia vai ser complicado, mas o cara às vezes não quer ler, tá? Ah, deixa eu entender que está um dia maravilhoso, às vezes está 20 graus, 19 graus, mas está uma umidade lá no alto, 20 graus já não é uma temperatura ideal. E a gente tem que entender qual é a temperatura ideal para a gente poder performar. E em cima disso, a gente tem que fazer o nosso planejamento estratégico. E aqui, já chegando ao final da nossa palestra, a bendita estratégia de prova, tá? Todo aluno da MPR recebe uma estratégia dessa, tá? Alguns mandam de uma forma diferente, eu deixei aqui uma dessa aqui para vocês terem uma ideia. Eles recebem isso para qualquer prova que eles fazem aqui na MPR, tá bom? Aqui é uma ideia de passagem, tá?
tá ali para vocês olharem, cada um de vocês vai receber isso aqui. Eu dei ali já uma ideia do quanto mais lento a gente sai, né? Aqui o cara ele tá fazendo 3 horas de prova. Presta atenção aqui na passagem dele da meia maratona, é meio que perto de uma prova perfeita a perda que ele tem, dos 21 até os 42. Então ali a gente cruzou o percurso ali do lado, botou um pouco esse relevo. Ele parece que ela não é exatamente uma prova plana, né? Mas ela é porque o relevo ele fica um pouco mais aumentado, né? Isso é comum. Então vocês vão estar recebendo um ritmo desse. É importante que vocês conversem com seus professores, seus técnicos, troquem informação com eles, se concorda ou não concorda. E aí, quando a gente fala de estratégia de prova, você vai estar ligando isso à frequência cardíaca, a seu teste de VO2, ao seu teste de lactato, a sua percepção de esforço. Tem tudo isso. Mas você tem que ter uma estratégia. É claro, eu estou começando uma prova. Pô, o meu pulso está lá no alto, ele não era para estar? Ou ele vai estar encaixando, ou você vai entender por que ele está alto o tempo todo. Pode ser, não pode ser exatamente que aquele não seja o seu melhor dia. E ele já está te mostrando isso. E aí você tem que entender também como é que está a sua percepção de esforço. E aí também uma outra coisa importante. A ideia de um pulso durante a prova é sempre um pulso linear. Mas é claro que ao longo de uma prova, onde você perde muita mecânica, onde você está perdendo o quê? Tem toda a parte de hidratação e toda a parte de alimentação, você tem um acréscimo de frequência cardíaca. Você tem que entender em que momento a gente vai ter esse acréscimo de frequência cardíaca, que ele com certeza existe, só que ele não pode vir o quê? Tipo, até o 21, 24, eu já estou trabalhando um pulso alto. Estando no ritmo que a gente conversou, eu tenho que diminuir. Ou eu não estou bem, ou a prova está se apresentando de uma forma diferente. É importante isso, que se você tem uma umidade, aquilo está se apresentando para todo mundo. Mas se você tem um dia bom e você está tendo informações ali do seu computador de bordo, de pulso, de percepção de esforço, que você não está bem, então eu tenho que entender, peraí, deixa eu mudar esse protocolo já. Não espera aquele muro, tá? E é claro que a gente sempre quer que você faça uma prova o mais linear possível, a gente bota uma perda, a partir de um determinado ponto a gente coloca uma perda entendendo que é muito mais uma perda mecânica dentro daquele cansaço natural da prova. E é claro que tem alguns que, como eu falei, fazem até um split negativo ou uma prova redonda o tempo todo, que é o meu sonho, que vocês façam a melhor prova da vida de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos, Valência! Espero vocês! Vamos, Brasil! Vamos, IPR!